E aí, pessoal, iniciando mais um Terapia Crítica, o nosso podcast que une filosofia e psicanálise. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber Fátima Rodrigues, que me proibiu de se chamar ela de doutora. Doutora Fátima Rodrigues. Um prazer imenso ter a senhora aqui. Vou fazer uma entrevista meio que pessoal, mas eu vou tentar arrancar da sua mente histórias maravilhosas. Olá, estou aqui mais uma vez com o Dr. Wesley, que tem uma grande, imensa satisfação de estar aqui com ele novamente para compartilhar conhecimentos. E aí, hoje a gente vai tratar sobre uma coisa que é perigosa. Eu digo que perigosa porque é algo que nós tentamos fugir sempre, que é o inconsciente, que são as respostas escondidas que não temos tanto acesso. E me veio uma pergunta, doutora. Quando foi que você percebeu que você queria trabalhar com aquilo que a maioria das pessoas fogem? O inconsciente e as dores ocultas. Quando a gente tem uma autoavaliação e você vê que precisa organizar a sua vida, de ter uma administração da sua vida, você tem que procurar o autoconhecimento, desenvolver. E isso me ajudou muito. Então, era uma procura que eu já fazia, eu já buscava isso há muito tempo. E não era com a ajuda de profissionais. Então, deveria, mas eu fazia através de muita leitura. Então, eu lia, eu assistia filmes relacionados a essas questões. E aí eu fui me encontrando e gostei e comecei a aprofundar o conhecimento. Então, a partir daí, é uma viagem sem fim. Acaba não tendo volta. Mas e dentro no set terapêutico? O que é que a senhora percebe que os pacientes mais gostam de esconder ou tentam esconder? Está tão nítido, tão aflorado e tão na cara que o paciente tenta esconder, mas o psicanalista ele consegue tão rapidinho ali consegue dar uma pegar no ar. Pegar no ar. De cara, eu posso lhe dizer que ele tenta esconder que toda causa, ou quase toda, de todos os problemas que ele passa, que ele enfrenta, é causado por ele mesmo. E é claro que ele não vai dizer isso. Ele faz de tudo para esconder, porque hoje em dia a gente tenta esconder o E máximo. muitas vezes isso é consciente por parte do paciente. Isso é consciente. Ele Consciente. sabe que ele foi atrás. Então, não deu certo, e agora? Como é que eu faço para resolver? Então, eu não vou dizer, eu não vou assumir que eu fui, eu procurei, eu estava interessada. Não deu certo, então agora a culpa é de quem? A culpa é dele mesmo. Mas ele precisa de uma ajuda para reconhecer. E quando esse processo acontece, dentro do setting analítico, aí sim ele vai passar a resolver seus próprios problemas. Então a gente só faz conduzir até que ele tenha essa aceitação que ele realmente provocou todos os problemas da vida dele. Que massa, que massa. Você concorda? Concordo, plenamente. O paciente ele tem mania de querer. É porque quando a gente faz a escuta crítica, a gente tem uma. É um É feeling. uma análise mais profunda. E a gente A gente, consegue perceber esse teor quando o paciente ele está mentindo, quando ele tenta nos a enganar. gente lê nas entrelinhas. Então são os movimentos, os olhares. Eu já peguei paciente que acha que consegue me enganar, me burlar. E é tão Pronto. interessante isso, né? E eles acham que isso, assim, talvez ajude eles em alguma coisa, porque eles querem ouvir da gente uma resposta pronta, um direcionamento, mas a E gente vai manter o mesmo conduzir e padrão de manter o mesmo engano que ele está isso. vivendo. Porque até então ele acha que não foi ele que provocou. Não acha que foi ele. Aí aqui vem uma questão importante, que é enquanto a senhora estava lá atuando e percebeu que, caramba, é para isso que eu amo o que eu faço. Eu nasci para fazer isso. Quando foi esse momento? É, quando eu vejo a satisfação deles em reconhecer que eu agora tenho controle da minha vida, não total, porque é um processo e não é tão rápido assim. Acho que é um processo gradativo e quanto mais você se aprofunda, mais você quer. Mas eu vejo que eles dizem assim: pronto, agora eu entendi tudo. Então, quando eles falam
de uma forma que ele fala assim, eu disse, tá bom, você tá entendendo que eu tô levando você a pensar, agora tudo faz sentido. Então, quer dizer que eu sofri tanto por essa questão, sabendo que não era isso. Então, assim, é um entendimento. Quando a gente vê que ele sozinho, ele vai falando e ele vai entrando naquele processo de entendimento, então isso aí dá uma satisfação, dá um sossego na alma, de saber, assim, por exemplo, eita, eu consegui que ele fosse. Aquela sensação de dever cumprido, Isso, ele de... foi levado até o ponto que a gente queria. Que nós, com o nosso trabalho de psicanálise, a gente leva, conduz, mas a gente não resolve para eles. Eles estão resolvendo. E quando ele faz isso, ele tem uma satisfação que, assim, a gente vê que muda, a fisionomia dele muda. Então, eu sinto muito aliviada e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, essa semana, acho que foi a semana passada, estava conversando com um e ele falou, do nada, ele disse assim, essa conversa que você está tendo comigo é para me dar alta? Aí eu fiz, como assim? Aí ele fez, porque se for, não estou pronto. Aí eu fiz, calma, calma, mas eu só estou lhe mostrando que você está avançando no processo. E essa é uma vantagem, assim, talvez, da gente mostrar para ele logo no começo. Às vezes eles estão fazendo, tá fazendo a terapia, tá evoluindo, mas não percebe. Mas eu gosto de sair mostrando os pontos positivos. Aí eles vai já achando que você está querendo me dar alta de calma, vamos por partes. Esse apego pelo terapeuta que o paciente tem é um apego interessante porque às vezes a gente pensa que o ambiente terapêutico é só aquele ambiente sério, carrancudo, e onde o paciente só fala e a gente fica só escutando, mas como é, lógico, a senhora não vai expor como é a sua prática Sim, terapêutica, mas é descontraído, é tranquilo, até porque nem todo paciente consegue se abrir em um ambiente mais fechado. Ele precisa de sim, descontração, às vezes uma criança precisa do é lúdico. um processo. É. Como é que fica? Mas imagine, perto de mim, o que é que eu posso fazer se eu não consigo ficar séria? Não é que eu fico o tempo todo rindo, mas eu não consigo. Eu chego, assim, a gente conversa, a gente se descontrai, a gente termina tendo realmente um momento, assim, tão bom que passa o tempo e eles falam, já acabou? Eu digo, já, não deu nem tempo aprofundar, nem conversar mais, porque assim, sempre falta algo. Quando a gente sai da sessão, ainda está faltando mais. Então, digo, ó, o tempo já deu, mas eles ficam, mas espera aí, só mais uma coisinha. Então, assim, é um papo que rola depois e a gente vai, aceita e eu fico, se eu digo assim, ó, se puder, eu fico aqui o resto do dia. Mas não dá, porque tem outras pessoas. Mas assim, comigo é muito tranquilo. Imagina, o senhor, como seria num set analítico sério do começo ao fim? Eu não sei se eu conseguiria. Não consegue, não dá. Ah, Até porque as pessoas acham que quando nós falamos algo, sempre há uma segunda intenção em todas as nossas ações no set terapêutico. A gente não utiliza do tempo pago, vamos utilizar esse termo, para nos divertir. A uhum, gente utiliza porque a gente encontrou ali um caminho que o paciente vai conseguir se abrir mais ou ficar mais sim, confortável. é uma forma de trazê-lo para a nossa sessão de uma maneira mais à vontade, mais leve. Deixar o ambiente leve sempre será a melhor saída. Porque Perfeito. eles se sentem muito à vontade e eles começam a compartilhar coisas que talvez ele não falasse para ninguém. Eu acho que a maioria do que acontece lá realmente é só ali naquele momento. E mesmo com as pessoas que eles têm mais intimidade, mas eles não conseguem aprofundar como é lá no processo da terapia. Eu vou fazer uma pergunta que está fora do script, Lá vem. só para complicar, para deixar as coisas mais pesadas. A senhora já percebeu algum paciente que teve a dependência terapêutica? Do terapeuta, no caso de Fátima Rodrigues? Não, não percebi, porque assim, embora a gente tenha um processo de uma evolução boa dentro da terapia, mas eu deixo tudo bem assim, sempre aquele esquematizado dele perceber que ele está fazendo a terapia, que isso faz parte do processo. Então, quando ele tem a noção que ali está acontecendo por isso, ele
até fala assim, não, eu sempre ouvi falar de terapia, mas eu não sabia que era tão bom assim. Então, eu tô me sentindo muito bem. Eu já peguei como é que eles falam? De uma amizade, mas não é amizade. Esqueci, fugiu a palavra Tá. agora. Então, assim, eu tenho uma afinidade. Sim. Peguei uma afinidade já com você que eu tô me sentindo tão bem em falar que as coisas que eu até nem lembrava mais de certo caso que aconteceu, agora eu tô lembrando e me senti à vontade de conversar. E o bom dentro do set terapêutico é que há uma divisão entre o que é terapia e o que é amizade. Isso. E na terapia ele sabe que mesmo, o paciente sabe que mesmo tendo a liberdade de falar, ele também vai ter intervenção. E essa intervenção nem sempre é tão fácil, é uma intervenção dolorosa para o É. próprio paciente E e eles aceitam, isso. entendeu? Você não é porque Porque a entende gente. que ali não é um ciclo de amizade. Isso. A gente não tá falando ali pra eu quero manter minha amizade com ele. Não, a gente tá fazendo um processo de terapia. Então, até isso é bem-vindo. É feita academia, paga para sofrer. É, mas não é bom? Ótimo. Se é bom pra saúde, então tá tudo certo. A saúde mental sai ganhando. É Então, é verdade. bom que eles entendam que a gente não faz por amor a eles. Que eles entendam que a gente não faz por amor a eles. Falei errado, corta isso. Vai virar um meme barra corte. Ele não vai nem cortar, tô sentindo. Você vai cortar. Viu? Foi triste. Ai, meu Deus. Vamos lá, continuando. Para quem sente que está sempre enrolando dos mesmos erros, o que seria o primeiro passo para começar a olhar de verdade? Quem permanece sempre no mesmo erro. Sim, que tem aquele que vai permanecendo no mesmo erro, fazendo as mesmas coisas e acha que não tem solução para esses problemas. Como é que a psicanálise ela ajuda nesse sentido de a pessoa olhar para o seu eu de verdade e entender que aquilo ali é um erro, aquela continuidade de erro? Um processo de autoconhecimento. Não tem como. A gente está no processo da psicanálise, a gente está ajudando, está conduzindo ele a enxergar esse erro. Mas se ele não tiver essa procura dele mesmo, essa procura de encontrar o erro, por que eu quero, por que eu permaneço, ele só permanece fazendo aquilo que ele não sabe. Se ele for procurar o processo do autoconhecimento, se ele aprofundar, se ele souber por que ele ainda permanece, aí ele corta o vínculo, ele encerra, ou se ele quiser permanecer, aí já é um caso para psiquiatria. Para quem não assistiu, um dos episódios anteriores nosso foi sobre autoconhecimento com a doutora Fátima e a doutora Ramile Leal. Então, depois que terminar esse vídeo, você volta e assiste, tá certo? Uma outra pergunta, doutora. Se você fosse para dar um conselho rápido, conselho para quem está iniciando, para quem vai iniciar a terapia, para quem tem dificuldades em relação a algumas coisas, mas não enxerga ainda na terapia como um caminho para buscar soluções. Qual seria esse conselho? No caso, um profissional que quer iniciar na terapia. Não, um paciente. Um paciente. Um paciente. Ah, Qual o conselho que a senhora daria para um paciente que enxerga dificuldades em sua própria vida, mas que não tem ainda, não encontrou que a terapia é um caminho para a solução? que ele sozinho não vai encontrar a saída. Ele precisa de ajuda. E quando a gente aceita essa ajuda, já é o primeiro passo. Então, tem coisas na vida que a gente não consegue sair daquele meio, daquele círculo sozinho. Então, aceitar, se dá o momento de dizer eu preciso de uma ajuda, eu preciso pelo menos iniciar. Se não é aquilo que eu estou achando, se não é aquilo que está na cabeça dele, pelo menos agora, para isso, para resolver esse problema dele, mas inicia. Muitas coisas que a gente faz na vida, a gente inicia sem querer. Não é aquele propósito de dizer agora eu vou lutar porque eu quero isso. Nem tanto, nem tudo na vida é assim. Então a gente tem que iniciar, às vezes, algum processo que não era aquele que a gente estava querendo, mas quando você está nele, você entende, você permanece. É porque a mudança de vida para o paciente, ou para o leigo, na verdade para todo mundo, a mudança de vida ela é muito dolorosa. É muito mais confortável você estar
num Acostumado. ambiente que você já está acostumado, com as mesmas dores, as mesmas agonias, e a gente pensa, por exemplo, política, por exemplo. Ah, eu não vou mudar de político porque eu já sei o quanto esse é ruim e eu não quero um pior. Uhum. Então é sempre a ideia de ter tentar uma previsibilidade de algo pior e acaba não encontrando algo melhor. Eu sou muito, muito favorável à mudança. Então, eu Eu acho tenho que... muita resistência à Nossa mudança. Senhora, você... Apesar Meu que você tem que fazer Deus. terapia. Porque mudar é Minha terapeuta muito sofre comigo, bom. viu? Mas mudar é muito bom. Minha E terapeuta você sofre sabe disso. comigo. É, Coitada. coitada. Porque, Eu não sei se eu tomo isso como um elogio. porque veja só. Se a gente passar por essa vida sem o processo da mudança, o que é que você leva? O que é que você aprende? O que é que você constrói? É porque, na Não verdade, a tem. mudança, e eu acho que é isso que o nosso quem nos assiste percebe, é que quando você está aberto à mudança, você perde o controle sobre aquilo. Você acha que não mudar e você exercer o controle sobre alguma coisa. Ah, eu estou sentindo uma dor em relação a um problema da minha infância. Qualquer problema, não vou elencar agora. Hum, E acha que eu não vou mudar porque eu sei até onde essa dor pode, o que essa dor pode me causar e até onde essa dor pode ir. Então eu tenho um controle sobre ela. Se eu der permissão para mudar, eu vou catucar coisas, eu vou achar coisas e eu vou perder o controle sobre isso. lembra do que a gente falou no começo? O medo de saber que você provoca Sim, 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 sim. todos os problemas da sua vida. Então, mudar também é bom para isso, para saber que você também não está ileso, que você não está fora, Sim, é. entendeu? Mas a mudança é muito favorável. Você sabe que vai ter outras fases que são produtivas, que vão agregar à sua vida. Então, as pessoas precisam passar pela mudança. E é bom, Se não tiver, não cresce. e é bom que o olhar do outro, a análise crítica, o olhar crítico de um outro, consegue enxergar e fazer perguntas cruciais para determinados pontos que vai mostrar o Tini. E eu acho que esse é o grande passo da terapia. As pessoas acham que a terapia eu preciso de um terapeuta, porque na verdade achar o terapeuta como uma muleta para eu Sim, conseguir andar nas minhas dores porque eu tenho um terapeuta. Não necessariamente. A terapia é justamente o contrário, é você conseguir encontrar as respostas em você mesmo. E lógico, vai ter a intervenção externa, vai ter uma intervenção sim. externa, mas é uma intervenção externa que ela é pontual, ela não é uma coluna de Isso. sustentação. A gente não está construindo um novo caminho para ele, entendeu? Ele está resolvendo aquele caminho que já é dele. Então, ele precisa de uma orientação, uma direção, só que a gente não faz isso como ele está julgando que é o terapeuta. É ele. Então, a gente só está sendo um mentor. Então, a gente está ajudando, a gente está convivendo com ele nesse processo. E ele é quem está fazendo tudo isso. Então, se está aberto, se é adepto da mudança, fica muito mais fácil. Então, as pessoas que têm muita resistência, eu acho que elas sofrem um pouco mais em tudo. Então, às vezes, a gente está Eu sofro, habituado eu sofro. a fazer uma coisa todos os dias. Se sair uma coisinha fora daquele protocolo que você está pronto na sua mente, já tá, tem que ser assim, aí você fica desorientado. E eu vou falar, eu, enquanto paciente que tem muita resistência à mudança, viu, doutora? Ah, e Será dói que você muito. atrai? Não, que dói muito manter o controle sobre todas as coisas. E eu tenho uma base filosófica do Quer estoicismo. dizer, pronto, a gente tem controle sobre todas as coisas? Desde Não. quando? Agora sim, a gente. E o estoicismo, ele prega. Quem não conhece sobre o estoicismo, vá atrás, é muito bom. E uma das frases de Epiteto é que, na verdade, você não tem controle sobre todas as coisas, mas a forma como você reage àquelas coisas que você não tem controle é que. Já está lhe deixando no controle. Então assim, como é que. Não Dói é? muito não ter controle. E dói muito você lutar contra a necessidade de ter controle. Mas você aprende. 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 É É difícil. difícil, mas aprender é um processo. Então, a gente tá pronto para entrar num processo e saber que você vai
desenvolver essa habilidade, você consegue. Então, me dê um conselho e dê um conselho para os nossos ouvintes, telespectadores, nossos espectadores, nossos seguidores, sobre coragem e transformação. Coragem e transformação. É. Do ponto de partida da mudança. Da mudança. Pois é, porque já que estamos falando no ponto de partida de mudar, e como é bom mudar para todos, em todas as ocasiões, você tem que estar adepto à mudança, porque vai chegar para você um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E se você não tem a coragem de mudar, você vai se sentir preso. Então, é o que eu falo para o Wesley. Ele precisa experimentar, ele tem que querer mudar, experimentar, fazer parte do processo de mudança. E ele vai sofrer porque ele tem uma certa resistência, e talvez vocês também tenham, mas se não der o início, se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir. Só faça. Tente, comece, inicie hoje um processo de mudança em qualquer área da sua vida. Muito obrigado, doutora Fátima. Foi enriquecedor, maravilhoso. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até o nosso Próximo episódio. Muito amiguinho obrigado. ali. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar mais um Terapia Crítica. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, faça tudo o que você puder fazer, ative o sininho e envie para seus colegas, para eles entenderem que há uma necessidade também de fazer terapia. E também siga as redes sociais da nossa maravilhosa amiga Fátima Rodrigues. Não chamei de doutora dessa Muito vez. bem. Muito obrigado. Processo de mudança. Muito obrigado e até a próxima.